Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia na Epístola aos Efésios, onde vocês escolheram como tema. Capítulo 5. Glória a Deus. Versículo de número 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo, eu preciso, necessito, é urgente ter uma vida cheia do Espírito. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso. Uma igreja havia sido aberta na grande metrópole de Éfeso, e Paulo estava agora nutrindo esta igreja. E como a gente sabe, o apóstolo tinha costume de não só abrir igrejas, mas como visitá-las, e além de visitá-las, escrever a essas igrejas. As epístolas, que a gente conhece como epístolas pastorais, elas trazem verdades incontestáveis. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreve essa epístola na prisão em Roma. A epístola aos Efésios, ela é conhecida como epístola gêmea de Colossenses. Se você observar direitinho, você vai ver que esta epístola, ela, na sua metade, ela é doutrina, e a outra metade, ela é exortação. E talvez por trazer doutrina e exortação, tanta gente queira esquecer Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Ele escreve a esta igreja. Era necessário que algumas coisas fossem ditas. E no meio de todas as coisas que foram ditas no capítulo 5, Paulo pontua algumas verdades desta epístola. E nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar sobre 7 passos para ser cheio do Espírito Santo. A gente começa partindo exatamente do capítulo 5, no versículo 1, quando Paulo diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Era como se Paulo estivesse dizendo: não tem como ser cheio se primeiro você não for imitador. Aleluia. Mas na verdade, o que era o verbo encher? Se você for para o vocabulário, ele é um imperativo passivo presente. Ele quer dizer ser cheio repetidas vezes. A palavra enchei-vos é seja cheio repetidas vezes, constantemente. Que o seu enchimento não seja um enchimento passado. Que ele não seja apenas um enchimento de perspectiva de futuro, mas que ele seja um enchimento permeado, marcado no presente. Aleluia, glória a Deus. Era exatamente Paulo falando a respeito de uma renovação. E essa renovação, ela tinha que ser constante e contínua. A vida do crente, ela não pode ser uma vida de experiência saudosista. Eu fui, eu era, eu tinha, eu sou, eu tenho. Eu vivi, não, eu vivo. Aleluia. E Paulo coloca exatamente esse termo neste imperativo passivo presente para mostrar que isso é uma necessidade atual, que deve ser constante e de forma contínua. Eu não posso deixar para ter sido cheio apenas quando aceitei Jesus por ocasião do meu primeiro amor. Eu não posso deixar para ser cheio apenas quando eu for chamado para fazer alguma coisa na obra, for ser chamado para o ministério. Ser cheio é uma necessidade marcante
presente na minha vida. Ser cheio é uma questão de vida ou de morte. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como quem? Como filhos amados. Qual é o filho? Quem é pai aqui sabe que os filhos tendem a imitar os seus pais, sim ou não? E agora Paulo pega a figura de alguém imitando o pai, de um filho imitando o pai. Como eu sou imitador de Deus? Tem muita gente confundindo ser cheio com simplesmente ter barulho. Mas aqui a gente vai descobrir que a experiência de ser cheio passa primeiro pelo exemplo. Quando a minha vida imita a vida do Pai, eu já estou dando o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso querer ser cheio com uma vida desassociada, com a vida distante do que representa o Pai para mim. Se eu quero a credencial de filho, se eu quero a experiência de ser cheio, em primeiro lugar, eu tenho que entender que como filho amado, eu tenho que ser imitador de Deus. Glória a Deus, aleluia. E como eu imito a Deus? Eu imito a Deus em atos de bondade. Eu imito a Deus em atitudes de justiça. Eu imito a Deus em atitudes de misericórdia. Eu imito a Deus em atos de amor. Aleluia. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, essa epístola ela é atualíssima. Por quê? Porque a necessidade da igreja de Éfeso, ela ainda hoje está presente na igreja contemporânea. Nós vivemos numa sociedade de pessoas imitando os outros. Sempre tem alguém na internet querendo ser o cover, querendo ser o imitador, querendo ser parecido com alguém, para ganhar status, para ganhar espaço, para ganhar fama. Mas para a igreja, Paulo deixou uma receita. Você precisa ser imitador de Deus, como filho amado. Aleluia, glória a Deus. Como é que eu me torno imitador de Deus? Eu me torno imitador de Deus com atitudes de fidelidade. Se eu permeio a minha vida em fidelidade, eu estou, aleluia, praticando um ato de imitação do Pai. Por quê? Porque Deus é fiel. Aleluia. E a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes que pontuam fidelidade cristã, são exatamente atitudes de imitação de um Pai que me ama e que me recebe por filho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando é que eu imito a Deus? Quando eu ando em verdade. Eu gosto muito do capítulo 24 de Josué, no versículo 14, quando Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e lançai fora os deuses estranhos. Em outras palavras, Josué estava convocando o povo, dizendo: temei a Deus, sirva a Deus com sinceridade, sirva com verdade, lance fora os deuses estranhos. Era como se Josué dissesse assim: tire do meio de vocês a mistura. Os deuses estranhos daquela época representam as misturas de fé na nossa presente época. Era como se Josué quisesse dizer: se você quer ir para o céu, se você quer espaço com Deus, se você quer comunhão com Deus, você agora vai servi-lo, temê-lo com sinceridade, com verdade e sem mistura. Aleluia. Um dos maiores desafios da igreja na presente época é andar de cabeça erguida no meio de uma geração corrompida e sem
mistura. Sabe por quê? Porque está havendo, e isso não é coisa recente, já fazem décadas que isso está acontecendo, uma banalização do sagrado, uma banalização da fé. Estão brincando com o nome de Deus, estão brincando com os feitos do Espírito, estão brincando com o nome de Jesus. Pode deixar essa turma brincar. Agora, quando chegar na hora de Deus chamar a juízo, aí a história muda de figura. É tanta coisa misturada, tanta coisa que parece, e tanto crente que está se deixando enganar. E eu me lembro da minha mãe, quando eu era criança, que ela dizia: minha filha, nem tudo que reluz é ouro. Mas tem muito crente achando que tudo que brilha é ouro. E aí Paulo, ele escreve a esta igreja e diz: sede, pois, imitadores de Deus. Você não tem que imitar o mundo, você foi chamado para ser imitador de Deus. Olha que patente nobre Deus nos coloca. Que nobreza maior do que essa? Que grandeza maior do que essa? Você ser convidado para ser imitador de Deus. Eu gosto muito do Salmo 25. No versículo 5, quando o salmista Davi diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Nós estamos precisando fazer esta oração do Salmo 25. Senhor, guia-me na tua verdade e ensina-me. Porque há tanta mistura, há tanta coisa que parece, mas não é. Mas o apóstolo nos ensinou. Aleluia. E a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu ando em verdade, aleluia, eu me torno imitador de Deus. Isso quer dizer que quando eu lanço fora toda mentira, toda forma de aparência é mentira. Quando eu lanço fora qualquer forma de aparência, eu estou procurando imitar a Deus, porque eu estou andando em verdade. Aleluia. O salmista no Salmo 91, versículo 4, ele diz assim: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quem anda debaixo da verdade tem escudo. Coisa que quem se envolve com a mentira, com a obra de engano não tem. Mas quem anda com a verdade tem escudo. E nesta noite eu te convido, pede a Deus para ser escudado na verdade. Anda com a verdade, viva na verdade, porque a verdade para o crente é escudo. Gosto muito ainda de Provérbios 10 e 9, que diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo dá mais um passo para ser cheio. Primeiro ele diz que temos que ser imitadores de Deus. Aí no versículo 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Segundo passo para ser cheio do Espírito é andar em amor. Aleluia. Andar em amor. Aí Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 9, ele diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Estou falando de amor, não é aquele amor de beijinho, de querida para cá, querida para lá, e depois tudo vira falsidade. Eu estou falando de amor em sinceridade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí nós encontramos João na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9 a 11, ele dá uma aula e ele diz: aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e o que é pior, e não sabe nem para onde vai, porquanto as trevas lhe cegaram.
Como é que eu digo que eu sou crente? Como é que num evento desse eu abro a boca e digo que sou cheio do Espírito? Se eu não ando em amor, se eu não amo meu irmão, se eu sou incapaz de olhar no olho dela, se eu sou incapaz de estender a mão em sinceridade e dar uma paz do Senhor sincera, se eu sou incapaz de me aproximar e andar ombro a ombro, que tipo de céu está me aguardando? Aleluia. Porque tem crente que se ele pudesse, ele pegava o céu e tornava o céu um ambiente particular dele. Céu para ele e inferno para os outros. Mas você tem que entender uma coisa: o preço da sua alma foi o mesmo pago pela alma do seu irmão. A sua alma não foi mais cara e nem é mais e nem menos importante. Foi o mesmo preço, foi o mesmo sangue, foi o mesmo sacrifício, foi a mesma cruz. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O terceiro passo que o apóstolo Paulo mostra para ser cheio do Espírito é afastar-se da impureza. Quando no versículo 3 ele diz assim: mas toda a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Afastar-se da impureza. Até parece que a princípio não era nem para Paulo falar disso. Por quê? Porque desde que mundo é mundo, desde que o céu é céu, impureza nunca combinou com crente. Crente se subentende que é símbolo de pureza. Agora ele chama e diz que tem que se afastar da impureza. Eu gosto muito do livro de Zacarias, quando no capítulo 13, versículo 1, o Senhor brada por meio de Zacarias e diz assim: haverá uma fonte aberta para remover o pecado e a impureza. Tem uma fonte aberta. Tem uma fonte aberta. Tem uma fonte aberta. A fonte não fechou, ela permanece aberta para remover o pecado e a impureza. Na noite de hoje, as palavras ditas pelo profeta Zacarias ecoam bem alto dentro da igreja em Guaratuba. Tem uma fonte aberta para remover o pecado e a impureza. Aleluia. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo 6 e versículo 19... ele diz: assim como vós ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, agora também oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse assim: assim como vocês trabalharam tanto para se atolar na impureza, na imundícia, no pecado, agora vocês também se dediquem e façam tudo para que vocês agora sejam experimentados na justiça para a santificação. E o que me chama a atenção é a colocação: os vossos membros vocês ofereceram para a escravidão da impureza. A impureza escraviza. Aleluia. É um videozinho pornográfico que você assiste hoje. É 2 que você tem vontade de assistir amanhã. É 3 que você tem vontade de assistir depois. É 4 que você... E isso é como se fosse uma cratera abrindo os abismos. E quando você percebe, já está escravizado. A Bíblia diz que por quem o homem é vencido, do mesmo ele se torna servo. E se for vencido pelo pecado, a Bíblia diz que se tornou servo, ou seja, escravo do pecado. Você está achando o quê? Que as pessoas que se escravizaram na impureza, elas começaram tudo de uma vez só, no dia só? Não, foram concessões. O inimigo, eu costumo dizer que o inimigo, ele não procura espaço para estacionar um carro, não. Ele só procura uma brecha. Havia um pastor nosso lá em Mossoró que ele dizia
que o inimigo procura uma brecha e ele coloca uma cunha e faz um estrago. Ele procura uma brecha. É uma brechinha que você vai abrindo e ele vai te escravizando. Mas nesta noite há uma fonte aberta. Há uma fonte aberta. Aleluia. Para remover o pecado, para remover a impureza. Aí o apóstolo ainda dá o quarto passo para ser cheio do Espírito. Quando chega no versículo de número 6, ele diz: e ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Qual é o quarto passo para ser cheio do Espírito? Não se deixar enganar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. O Espírito que já está atuando na igreja da última hora chama-se Espírito de engano. É tanta maquiagem. Estou falando em maquiagem, não é maquiagem no sentido literal, não. É no sentido espiritual mesmo. É tanta maquiagem do diabo. É fazendo tanta gente parecer com o que não é. E o que é isso? É espírito de engano agindo dentro da igreja. Eu digo para as irmãs o que tenho o costume de dizer quase toda quinta no nosso ciclo de oração lá em Mossoró. A igreja precisa clamar, pedir a Deus discernimento. O pecado está crescendo porque falta discernimento. As pessoas estão pecando, estão vindo para dentro da igreja e ficando confortável com o pecado. Por quê? Porque não existe mais espírito de discernimento para trazer à luz o pecado que está existindo. Quando nós orarmos e pedimos a Deus discernimento com todo o anseio da nossa alma, Deus vai nos dar discernimento. As revelações voltarão a haver. Haverá novamente as visões. Haverá novamente as revelações por meio da palavra profética. E o pecador saberá que se entrar em pecado na nossa igreja, no meio do povo, ele vai ser desmascarado, porque a luz resplandecerá no meio das trevas. O que Deus está falando com a gente nessa noite é muito sério. Acorda, desperta. Tem dispensação nova de Deus chegando para a igreja de Guaratuba. Vai permanecer de porta fechada? Abre as portas, porque o novo de Deus está chegando para a sua vida, para a sua igreja. Deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro, Deus fala com alguém. Que anda Eu conheço cantores que eles aceitam a agenda de qualquer outro evento, mas eles não conseguem aceitar a agenda de determinados ciclos de oração do Brasil. Por quê? Porque eles vivem uma vida impregnada de pecado, são cebosos diante de Deus, são pervertidos, imorais, atolados na lama, e eles sabem que se chegar lá, Deus não os deixa sem os desmascarar. Este poder Deus quer otorgar à igreja. Estas revelações Deus quer trazer para a igreja. Isso não é para quem está lá fora, isso é para quem está aqui dentro. Se a gente permanecer vivendo o sono da indolência e achando que está tudo bem quando na verdade não está, e achando que está tudo bonitinho, arrumado e santo quando na verdade não está, a gente vai estar compactuando com uma mentira, vivendo um cultinho de fachada, e Deus não quer isso para a sua noiva.
presença, cheio da sua glória, cheio das suas revelações, a manifestação dos seus mistérios e do sobrenatural de Deus é para a sua igreja. Nesta noite Deus está dando um beliscão no dormente. Paulo dizia: não se deixe enganar. Ninguém vos engane com palavras vãs. Tem tanta gente sendo enganado com discurso bonito. Tem tanta gente sendo enganado com talento meramente humano. Tem tanta gente sendo enganado por quem canta, que na verdade de Deus não tem nada, só tem muita técnica. Tem tanta gente sendo enganado por pregador, quando na verdade de Deus não tem nada, só tem muito conhecimento na cachola e nada mais do que isso. Está na hora da igreja acordar. Está na hora da igreja acordar. Ou a gente acorda para viver o sobrenatural de Deus, ou vamos ser levados por ventos de engano. A primeira epístola de João, no capítulo 3, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Peca hoje, peca amanhã, engana hoje, engana amanhã. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu conto o milagre, mas não digo o nome do santo. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Fui pregar numa igreja num determinado estado aí. E quando cheguei na porta da igreja, eu estava com todo o esboçozinho da mensagem, que eu achava que era aquilo que Deus queria. Eu orei, pedi, botei na direção de Deus, preparei tudo bonitinho, pastor. Mas Deus sempre tem uma maneira de guiar as coisas. Quando eu botei o primeiro pé na porta da igreja, o Espírito bradou no meu coração e disse: como levarão a arca se estão em pecado? E eu me ajoelhei e disse: meu Deus, o que é isso? E achei: não, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que esquecer. Quando eu estou orando dizendo: Senhor, eu trouxe a mensagem é essa. Eu orei, eu jejuei, eu te pedi, então a mensagem é essa. O Senhor falou: não. Como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tiveram a ousadia de querer levar a arca para o arraial, para a guerra, estando em pecado. Abri a Bíblia, rápido, fui para o texto, e Deus foi me dando ali, eu sentado no púlpito, os hinos acontecendo, e Deus foi me dando todo o script do que Ele queria falar. Quer que eu diga a vocês? Ou tarde estreita. Sabe por quê? Porque o povo está procurando pregador que massageie ego. O povo está procurando pregador de oba-oba. O povo está procurando pregador que libere chave de apartamento, libere apartamento de cobertura, chave de carro. O povo está procurando pregador que solte aí uma vaguinha nos concursos da vida. Mas pregador que Deus usa para combater pecado. Da mandocoriando. E aí eu me lembro de um pastor amigo meu que já dorme no Senhor, pastor Manuel Pedro, da cidade de Caporã, Paraíba, que eu comecei a pregar. Já hoje é o filho dele que já está me convidando. Tem um bocado de pastor que já foram partindo, já é os filhos, e isso mostra que eu estou velha na estrada. E ele dizia assim: irmã Aparecida,
Quando ligam para mim aqui na Paraíba, atrás do seu telefone, eu digo assim: quiser levar ela, leve. Agora a mensagem dela tem Giló. E eu não conhecia Giló. E eu cheguei para alguém e falei assim: o que é Giló? Giló é um negocinho que tempera, mas é amargo. E eu quis me entristecer. Puxa vida, a mensagem como Giló. Aí o Espírito de Deus falou comigo: se tu andando com Giló, tu tem andado do jeito que tu anda, imagine aí se não sou eu na tua vida. Gabadou que anda, sou. Eu só tenho uma preocupação quando eu saio de casa, é ser boca de Deus e mais nada. E estou eu lá pregando, quando eu olho para trás, cadê o obreiro? A mensagem, ela alvoroçou de tal ponto que ele saiu do culto, terminou de assistir o trabalho na janela. Porque não suportava o que Deus estava falando. Há muito tempo brincando dentro da igreja com o pecado. Mas chega um dia, camarada. Chega um dia em que Deus resolve trazer a luz. E Deus não vai esconder a luz debaixo da cama. E Deus não vai esconder a luz. Ela será posta no velador para que dê luz a todos aqueles que estão na casa. Aí Paulo ainda segue. Ele vai para o quinto passo para ser cheio do Espírito. Aleluia. E quando chega no versículo 8, ele diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deus não me chamou para andar feito filho de celebridade, parecido com estrela. Porque tem um tipo de crente que ele quer parecer com estrela. Esse povo aí, da mídia, da fama. Deus não chamou gente para parecer com celebridade, nem para andar como celebridade. Deus nos chamou para andarmos como filhos da luz. Quero ser cheio do Espírito, quero. Então seja imitador de Deus, feito filho amado, e procure andar como filho da luz. Filho da luz não faz sociedade com as trevas. A lei que anda Aí Paulo escrevendo, aliás João escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, ele diz: Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Aleluia. Ele é o que? Luz. Aleluia. Andai como filhos da luz. E como é que eu ando como filho da luz? Eu ando como filho da luz nos negócios. Eu sou honrado nos meus negócios. Isso é um perfil de filho da luz. Quem já foi que viu? Crente, ser soltador de cheque sem fundo, ser comprador e não paga. O Senhor nos chamou para andarmos como filhos da luz. E como é que eu ando como filho da luz? No ambiente familiar. É no meio da minha família. Todo o ministério, para poder ele ter credibilidade e aval do céu, ele tem que começar dentro de casa. É no meio dos meus. Deixa eu lhe dizer qual foi a minha primeira igreja. Aleluia. Lá na década de 80. Minha filha Midian nasceu no ano de 83. Minhas meninas começaram a nascer. Em 5 anos eu tive as 3 meninas. Naquela época eu não tinha compromisso em igreja, mas eu reservava todo sábado à noite para fazer um estudo bíblico com minhas 3 filhas, lá no terracinho da minha casa, na Avenida Presidente Dutra. Foi o meu primeiro público. Foi minhas 3 filhas. Foi a primeira igreja que eu ministrei. Foi para minhas 3 filhas.
não tinha compromisso para me tirar da minha casa no sábado à noite, porque era o tempo que eu tinha para ensinar a Bíblia para minhas 3 filhas. Aleluia, glória a Deus. Como eu ando como filho da luz no ambiente familiar, eu preciso ser luz para minha esposa, eu preciso ser luz para o meu marido, eu preciso ser luz para minhas filhas, eu preciso ser luz para os meus irmãos, eu preciso ser luz para os meus sobrinhos. Eu tenho que ser um referencial de luz no meio da minha família. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu abrir aqui um parênteses. O mundo pode até não querer Jesus, mas tem uma coisa que o mundo não só quer, o mundo exige. O mundo quer crente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: se for para ser crente feito fulano, eu não quero ser não. Por quê? Porque o ímpio, ele pode até não querer ser crente, mas ele exige que quem é crente seja de verdade crente. Como é que eu ando feito filho da luz? Na linguagem. Aleluia, glória a Deus. Na linguagem nós encontramos Tito, no capítulo 2, falando sobre a linguagem sã, irrepreensível. Encontramos Paulo escrevendo à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, falando sobre o linguajar. Irmãos, tem crente que quando ele está à vontade, que abre a boca, de luz não pega uma letra, é treva. A linguagem dele o denuncia, é treva. Mas o apóstolo diz: andai como filhos da luz. Oh, aleluia. Filho da luz resplandece no comércio, filho da luz resplandece na linguagem, filho da luz resplandece no ambiente familiar, filho da luz resplandece na vizinhança, filho da luz resplandece na faculdade, filho da luz resplandece dentro do fórum, filho da luz resplandece dentro do hospital, filho da luz resplandece dentro do ônibus. Aonde ele vai, se ele andar como filho da luz, essa luz vai resplandecer. Aleluia, glória a Deus. Como mais eu ando como filho da luz? No procedimento. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. E versículo, acho que é o que 15. 1 Pedro, capítulo 1. E versículo de número 15. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso viver. Em outras versões diz procedimento. Aleluia. Em todo viver, ou seja, no procedimento. Glória a Deus. Aleluia. Andar como filhos da luz, e a Bíblia diz: vocês vão resplandecer. Por isso que o evangelista Mateus diz assim, Jesus falando em Mateus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Quando a luz resplandece, o nome do Senhor é glorificado na família, é glorificado na faculdade, é glorificado na vizinhança, é glorificado no meio dos amigos. Deixa eu abrir aqui um parêntese para contar uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Na época eu trabalhava numa escola e elas sempre achavam um espaço para sentar, aquela roda de funcionárias. Toda a vida elas me chamavam, mas eu sabia que elas conversavam abobrinha e eu nunca ia. Mas quando foi um dia, Deus resolveu me dar uma lição. E de tanto elas insistirem, eu fiquei em pé perto e elas contaram algo. E quando contaram, e veja que elas já vinham me chamando há muito tempo para ouvir. E quando elas contaram aquele algo que eu fiz um gesto de sorrir, antes que eu começasse a sorrir, elas olharam e disseram: ih, a irmã gostou. Nossa, como aquilo me fez um mal.
Eu fechei a cara, saí do ambiente, entrei no banheiro, chorei, apresentei a Deus, pedi perdão e entendi uma coisa: roda de escarnecedor não é lugar para pé de crente. Pode quem quiser te chamar de chato, pode quem quiser te chamar de metido, pode quem quiser te chamar de importante, pode dizer que você é seletivo, pode dizer que você é isso, que é aquilo, pode até dizer tudo isso. Agora uma coisa não vão dizer: você não é misturado. Deus é um Deus que gosta tanto de originalidade, que Ele não aceitava Israel plantar 2 tipos de semente. Vai lá para o livro, está escrito. Deus não aceitava ser colocado 2 tipos de remendo numa roupa. Vai lá para o livro, está escrito. O que é que isso nos ensina? Que se existe uma coisa que Deus não é de mistura. Ou é santo, ou é profano. Ou é puro, ou é impuro. Ou está limpo, ou está sujo. Com Deus não tem cardido. Com Deus não tem cardido. Ou é limpo, ou é sujo. Deus não tem meio termos. Ou é céu, ou é inferno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O 6º passo que o apóstolo Paulo mostra como passo para ser cheio está no versículo de número 11. Ele diz: e não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, antes porém reprovai-as. Em outras versões diz: condenai-as. E não sejais participantes. Ou seja, qual é o 6º passo para ser cheio? Condenar, repudiar, rechaçar as obras das trevas. É aí onde entra a credencial que a gente perdeu e que precisa ser resgatada. Nós éramos conhecidos como protestantes. Quem foi que viu mais nunca nós ser chamados de protestante? A gente não protesta mais nada. A gente está achando que tudo é parecido. A gente está achando que tudo é a mesma coisa. O apóstolo diz: se você quer ser cheio, aleluia, condene, repudie as obras das trevas. Ele diz: não vos associeis com as obras infrutuosas. Ou seja, com quem não produz fruto, com atitudes que não traz fruto, aleluia, das trevas. Antes porém condenai-a. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: não faça sociedade com o pecado. Não sejais cúmplices. Em outras versões diz: não sejais participantes. Aleluia. Eu não peco, mas eu dou uma arrumadinha no pecado do irmão. Eu não peco, mas eu dou uma abafadinha no pecado do irmão. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus está querendo falar com alguém. Muitas vezes meu esposo diz assim: minha filha, como é que você tem coragem disso? Não sou eu que tenho coragem não, gente. É Deus que dá uma turbinada na gente do céu. E quando Deus bota a gente turbinado pelo céu, a gente não abre não. Fui pregar numa cidade lá perto da gente. O culto foi uma bênção. E o dia disse para o pastor: pastor, o meu esposo acha melhor a gente dormir. A gente viu no outro dia: não, irmã, sem nenhum problema. A pousada está reservada, vocês estão para lá e tal, tudo arrumadinho. Meu esposo gosta muito de uma iguaria que vende naquela cidade. De manhã, um mingauzinho que tem lá. E ele disse: amanhã a gente levanta cedo. E eu até querendo dormir um pouco mais, estava cansada. Mas mulher para o marido faz muita coisa. E ele disse: minha filha, a gente tem que acordar antes de 7, porque senão a gente não pega essa iguaria, porque é muito bem vendida. Eu, amor, você quer me botar para acordar antes de 7? Lá foi a gente antes de 7. E quando chegamos lá, que a gente estava tomando aquele café da manhã, ele tomando aquele mingau que ele tanto gosta,
Se aproximou uma irmã, para você ter ideia do que é se associar com obras das trevas. E ela se aproximou e disse: eu estava no culto ontem à noite. Eu disse: ah, tá, Pai do Senhor, tudo bem, a irmã quer sentar? E ela puxou uma cadeirinha, sentou e começou por ali conversando. E foi bom o culto e tal, e foi boa a palavra e tal. Eu disse: irmã, eu estou passando um problema. A senhora ora por mim? Porque eu tenho um marido, mas a gente está enfrentando assim uns probleminhas de relacionamento. Mas meu marido é um homem muito bom. Meu marido é um homem muito bom, irmã. Meu marido é um homem tão bom. Olha, ele comprou agora mesmo uma moto para o meu irmão. Mas ele às vezes tem umas coisinhas que eu não gosto. Mas meu marido é um homem muito bom. Mas eu pensei até em deixar ele, tudinho. Mas eu não deixei não, ainda estou vivendo e tal, tudinho. Mas comprou uma moto para o meu irmão. Olha, irmã, a minha mãe estava precisando comprar um terreno para uma casa. Pois ele comprou o terreno para a casa da minha mãe. Meu marido é um homem muito bom. Eu digo: esse homem deve ser muito bom mesmo. Comprando terreno para sogra, dando moto para cunhado. Que homem bom. E ela conversando e conversou e foi estirando a conversa e disse: olha, irmã, até a minha cunhada, ela era doida por uma TV zona dessa de plasma, e ele deu uma televisão dessa boa, grande. Ele tem esses defeitos dele, a gente está se desentendendo de vez em quando. Mas meu marido é um homem muito bom. Bom, se ele é bom, melhor ainda que a senhora ache ele bom. E lá bastante, ela diz assim: agora eu estou assim, irmã, sabe por quê? É porque é o seguinte: meu marido era diácono da igreja. E ele se desviou. E hoje ele é traficante. Na hora que ela disse: hoje ele é traficante, veio assim em cima de mim aquela responsabilidade. Eu falei: minha senhora, a senhora está aqui o tempo todo dizendo na minha cara que seu marido é bom. Porque ele deu uma moto para o teu irmão, porque ele comprou um terreno para tua mãe, porque ele deu uma TV de plasma, porque ele comprou um dos tênis mais caros que a senhora disse aí para o teu filho. Bom nada, seu marido solta fácil porque ele ganha fácil. É traficante, não suou, não trabalhou. Bom de onde? Seu marido é a causa de muita mãe estar chorando, de muitas almas estar algemadas. Ele mexe com droga, ele vicia adolescentes, ele traz lágrimas para as mães. Como é que a senhora diz que um homem desse é bom? Crente se conformando com obra infrutuosa das trevas. Quando a Bíblia diz que você tem que repudiar, condenar. Mas está bom para mim, está confortável, né? É aí onde a gente tem perdido a credencial de protestante. Já imaginou? Nós estamos na época dos 500 anos da Reforma. Já imaginou se Lutero não tem tido a coragem de chegar naquela catedral e de aplicar na porta as 95 teses que mudaram para sempre a história do cristianismo? Já imagine se alguém não tivesse que condenar, que repudiar o que estava errado. O que seria de nós? Nós não estaríamos aqui. Nós não tínhamos compreendido a verdade da luz. Enquanto a gente achar que pode comer na mesa de Deus e na mesa do demônio, a gente não sai do lugar. Temos que entender que a aliança com Deus requer exclusividade. Temos que entender que o nosso Deus é um Deus zeloso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Eu sirvo a um Deus que me ama tanto que o seu Espírito tem ciúme de mim. Que seu Espírito fica triste quando eu não lhe dou o espaço. E quando eu não me rendo à sua direção. Está na hora, se queremos ser cheios, deixar que o Espírito nos renda. Tem que haver rendição diante de Deus para que haja enchimento. Não tem como ser cheio se primeiro não for rendido a Deus. Aí o nosso enchimento vai ser apenas de fachada.
Vai ser apenas um enchimento de um domingo à noite no encerramento de um congresso. Vai ser apenas um enchimento de final de festa. Não é esse tipo de enchimento que Deus tem para a sua vida e nem tem para a minha vida. O enchimento que o Espírito de Deus quer ter na minha vida é um enchimento constante, contínuo. É um enchimento que faça banquete. É um enchimento em que eu sinta que eu tenho a adoção de filho, pelo qual eu posso clamar: Abba, Pai, papai querido. Existe uma filiação. Amado, que sou. É noite da gente despertar. O apóstolo Paulo diz: você tem que condenar. Aleluia, glória a Deus. Eu acho brilhante o evangelho de Lucas capítulo 24, quando os discípulos iam no caminho de Emaús, os 2 discípulos, e eles começam a falar sobre as últimas coisas que haviam acontecido em Jerusalém, e Jesus ressurreto se aproxima dos 2 discípulos e começa a ouvir a história. E quando aqueles discípulos dizem: não sabes tu, não é daqui? Não sabe o que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias? E Jesus, mesmo sabendo de tudo, fica como se estivesse desentendido na história. Eles não sabem o que fizeram. Eu gosto muito dessa expressão. Ao que fizeram a Jesus, varão profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Olha aí o testemunho que os discípulos deram de Jesus. Varão profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Ou seja, ele era profeta aqui, era profeta lá, era poderoso aqui, era poderoso lá, tinha unção e autoridade nas palavras aqui, tinha unção e autoridade nas palavras lá. Você pode adorar a Deus comigo nesta noite, porque eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma clara. Está vindo ao meu coração uma unção de quebrantamento, de choro. Ou a gente aprende a chorar diante de Deus e a pedir: Senhor, eu preciso da credencial verdadeira de discípulo. Ou então não haverá enchimento. Amanai que odianda sorimikia. Eu vou te dar 2 minutinhos para você adorar a Deus. Somente adore. Somente adore. Somente adore. Adore a Deus. Somente adore. Somente adore. Reconheça que algo precisa mudar. Reconheça que é urgente essa mudança. Reconheça que Deus já te deu tempo. E que hoje Deus, por meio desta noite, Ele traz o ultimato. Do jeito que está, não dá para continuar. Tem que haver um conserto. Por causa do seu procedimento, as suas orações estão impedidas e você está impedindo as orações de outros. Nesta noite, se renda, quebra a barreira. Na mano creando tem uma barreira aqui que precisa ser quebrada. E ela não vai ser quebrada no braço de carne, mas ela vai ser quebrada na autoridade do nome de Jesus, porque ela cai e a igreja prossegue.
Debote ondoko surimandoka. Rebote orimando corianda surimante querama. Debote orimi que obiaçu. Pensas tu que Deus não vê? Da que onde vaso. Achas tu que Deus é Deus de acordo? Katana basurimi que há. Nebanchori que aço. Que tipo de aliança você acha que Deus faz? Decore mando com. Debassurico. Debaichori meniquiombaçu. Você pode andar aqui, andar acolá, mas se não houver quebrantamento, rendição, pedido de perdão, você vai, mas volta para pedir perdão aqui. Pai, que oromandico. Debaite oribe, core, mando vá. Debaite orando, core, vá. Pode quebrar o gesso, pode quebrar o gesso, porque na presença de Deus nós estamos desnudos, Ele nos vê às claras. Tá achando que Deus vai fazer festa com máscara? Estás confundindo a casa de Deus com teatro? Satanás te deu um papel e você está representando. Nesta noite Deus te diz assim: arranco a tua máscara por completo. Rebouconoviando surimi. Deboichoroca surimando. Ndai bicori mando va suribica. Rebato corimaço. Que tipo de aliança você pensa que Deus faz? Debade que orimando vasuri. De corimano covianda surima. Adai que orando covianda vasurimi. Dai que achas tu que Deus é Deus de fachada? Debai que arai bindorima. Quebra o gesso, rebatocou. Quebra o gesso, remandocou, remando. Deus quer trazer novamente sensibilidade à tua igreja. Tocou, remando e vaso, remando. Levante orinique, remando. Precisamos ter o testemunho que os discípulos deram no caminho de Emaús. Varão profeta, poderoso em palavras e em obras, tinha vida. Aleluia, glória a Deus. Diante de Deus e diante de todo o povo. Deus está entrando no coração de alguém e tem uma furadeira do céu e eu já vejo pelos olhos da fé e não decou. Essa furadeira está fazendo está fazendo o papel de penetração. Quebra o gesso.
O sétimo passo que o apóstolo Paulo fala para ser cheio é despertar da apatia. Veja quantos verbos ele usa, do versículo 14 ao versículo 18. Despertai, levantai, procurai e enchei. Aleluia. No versículo 14, o apóstolo, ele faz uma brilhante afirmação. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Era para quem a carta? Era para a igreja. Tinha gente no meio da igreja com nome de vivo, mas estado de morto. Com nome de acordado, mas que estava dormindo. Desperta. Aleluia. Despertar do que? Do sono. Levantar de onde? Do meio dos mortos. Procurar o que? Ele diz no versículo 17: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí quando chega no 18, ele diz: depois que você despertar, depois que você se levantar, depois que você procurar entender, agora pode destampar o vaso, porque vai ser cheio. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse: não tem como ser cheio se primeiro não se despertar da apatia, não despertar deste sono da indolência. Quando a missão foi dada ao profeta Jonas, para ele ir para a cidade de Nínive, e que ele pega o navio para Tarsis e pensa em ludibriar a visão de Deus, porque tem gente dentro da igreja que age exatamente como Jonas agiu. Pensa que pegando o barco errado, o dono do barco, o dono do mar, o dono do peixe, o dono do homem, o dono da terra, o dono da história, o dono da vida, o dono da morte, o dono da ressurreição. Pensa que ele não está vendo. Pega o barco errado e vai dormir um sono a ponto dos marinheiros chegar no porão e dizer: que tens, dormente? Desperta do teu sono. A tempestade avassalando o barco lá fora e Jonas dormindo no porão. Deus não nos chamou para dormir no porão. Oh, aleluia. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Acorda desse sono. Acorda desta apatia. Deus tem uma obra, e nessa obra Ele conta com você. Deus tem um projeto, e nesse projeto você está alistado. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda epístola, ele diz exatamente assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala exatamente de um alistamento. E nesse alistamento que o apóstolo Paulo fala, escrevendo a Timóteo, é exatamente o alistamento desta batalha. Nenhum soldado que milita em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está alistado para uma guerra. O que é que quer você se embaraçando? Se embaraça com a apatia, se embaraça com o engano, se embaraça com o pecado, se embaraça com a fofoca, se embaraça com a inveja, se embaraça com o ciúme, e a obra de Deus sofrendo. Porque você não quer descer do salto.
Por que você se acha tão importante ao ponto de não ter que pedir perdão? Vai ter que pedir sim. Deus não me trouxe aqui para brincar. Vai ter que haver quebrantamento, choro, arrependimento, confissão e renovação de aliança. Eu quero convidar a igreja para ficarmos de pé. E eu quero lançar para a igreja uma proposta desafiadora. Todo aquele, toda aquela que a palavra tocou, não vai ter que ficar envergonhado. Escapa-te por tua vida. Saia do seu lugar com pressa, porque Deus tem um contrato e uma história nova para começar na tua vida. Vem à frente que nós vamos estar orando. Só os vitoriosos. Quem quer vitória, quem quer escape, marcha para frente. E estes passos para vir à frente não vai te levar à mesmice. Tem que haver mudança de postura, de procedimento. Fuxicava, fuxique mais não. Apontava, aponte mais não. Criticava, critique mais não. Perseguia, persiga mais não. Falava mal, fale mais não. Dorimando com evassorimi que andar. Devai que andou e mande caçuri. Demo que andou e basuri. Eu estou sentindo Deus neste ambiente. A presença de Deus é clara no recinto. Ele não passou por aqui não. Ele ficou no nosso meio. Deus tem autoridade para dar a tua vida. Deus tem renovação de aliança para a tua vida. Você não vai mais deixar Satanás embaraçar o teu pé com coisas tão pequenas que está te impedindo de ver o reino. Eu gostaria que aquela irmã que cantou o hino, eu queria que aquela irmã que cantou o hino Novidade viesse cantar de novo Novidade, porque Deus tem novidade para irmãs, para irmãos aqui. É noite de novidade. Tem pessoas aqui que Deus está começando hoje uma nova história. Glória! E talvez você diga, justo ela que já fez tanta coisa. E não é Deus, Deus de recomeço. Namanari mande cori vasuri. Rebadi choromi andaço. Ei choriquia. Prepara o microfone para a irmã cantar o hino Novidade. Amai que aço. E você continua adorando a Deus, porque Deus está quebrando cadeias. Ele está quebrando emariado. Ele está desfazendo obras infrutuosas das trevas. A limite de mim que andaço. Aleluia, adore a Deus. O
Deus que trabalha no íntimo já começou a passar o bisturi no coração. Tem bisturi de Deus fazendo cirurgia. Cirurgia no coração. Marque esse 26 de novembro. Porque tem vidas que estão ressuscitando. Que coisa linda Deus faz. Que coisa linda Deus faz. Que coisa linda Deus faz. Queres tu, homem, prova maior de amor? Que coisa linda. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar. Sim, tem um lugar novo. Aonde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. Tem promessa em curso. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade, uma novidade que não precisa temer. Por quê? Pois eu serei com você. Olha só, te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Que coisa linda, meu Deus. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre muito te colocarei. Aleluia. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre muito te colocarei. Oh, estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre muito te colocarei. Ora,
Maravilhoso Deus, Pai de bondade, Senhor da tua igreja, Senhor do teu povo, Deus que marca encontro, Deus que prepara a história, Deus de novidade, Deus de recomeço, Deus de oportunidade, Deus de aliança. Nós te apresentamos a tua igreja reunida, homens e mulheres que vieram à frente, e tu conhece o propósito do coração, tu conhece a necessidade do coração, tu conhece o deitar, o levantar, o caminhar. Mas aqui estão filhos e filhas, homens e mulheres rendidos diante de ti. És tu aquele que ouve, és tu que conhece os corações, és tu que decide, Deus. E estar aqui os teus filhos e as tuas filhas vieram à frente num gesto de rendição, num gesto de fé, crendo que tu tens para a vida dele, para a vida dela, do céu, graça do céu, perdão do céu, aliança. E eu creio nestas alianças renovadas, Deus. Eu creio no teu agir, e nós já te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Dê um abraço na tua irmã. Não tenha pressa de apartar deste abraço. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.